Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui conosco, em nossa casa, irmãs e irmãos queridos, conectados conosco, ou que se conectarão posteriormente, a todos, a minha gratidão, o meu carinho, com votos de muita paz em Cristo Jesus. Nosso tema: reconciliação com os adversários. Reconciliação com os adversários. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 5 e 6. Quem puder e desejar, abra o Evangelho, acompanhando a leitura e os comentários. Item 5, temos: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Texto extraído do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. O capítulo 10 traz como tema geral o perdão, e em todos os seus itens, em total de 8 itens, vamos encontrar pensamentos, sugestões, recomendações em torno do perdão, que é o tema central do capítulo, e de temas correlatos, relacionados ao tema perdão. A reconciliação é um dos temas relacionados ao perdão. Como pensar em alguém que perdoa, mas não se reconcilia, ou não se concilia, não se entende? Como pensar que alguém é capaz de pedir perdão, mas não é capaz de se reconciliar? Ou como pode ser alguém perdoa, mas não se concilia ou reconcilia? Neste número 5 lido, versículos 25 e 26 do capítulo 5 de Mateus, encontramos um rico material para os nossos estudos.
vamos destacar algumas palavras. Uma delas, adversário. Podemos entender ou traduzir adversário como contendor, opositor, aquele que nos faz oposição, aquele que nos combate, antagonista, alguém que em um determinado momento se colocou contra nós, passou a combater a nós ou as nossas coisas, os nossos interesses, as nossas ideias, os nossos propósitos. Em todo o capítulo 10, que já estamos estudando, perceberemos que perdoar e reconciliar-se é uma questão de inteligência, é uma questão de bom senso, porque não perdoar e não reconciliar trarão grandes malefícios, prejuízos, dificuldades para aquele que se recusa a perdoar ou a se reconciliar. E, contrariamente, todo aquele que se abre à possibilidade do perdão e da reconciliação tem muito a ganhar. Vamos raciocinar. Eu disse há pouco que perdoar e reconciliar é uma questão de bom senso e de inteligência. O que aconteceria com alguém que, percebendo-se com sinais e sintomas de alguma moléstia, não procurasse os cuidados médicos e farmacêuticos e outros cuidados mais para recuperar o equilíbrio orgânico? O que sucederia se alguém se recusasse, dando outro exemplo, a levar o veículo automotor para o mecânico examinar e consertar alguma avaria? Imaginemos uma residência em que apareça uma rachadura grande no teto, na laje ou na parede, e a pessoa se recusasse indefinidamente a fazer um diagnóstico com um profissional especializado e tomar as providências que o caso requer. Vamos imaginar um defeito em uma roupa qualquer, a queda de um botão, por exemplo, um zíper que se danifica e não tomamos as providências para repor o botão, para melhorar o zíper ou eliminar qualquer outro defeito, pode ser uma mancha
um rasgo, qualquer coisa. Nesses exemplos e em tantos outros que poderíamos dar ao infinito, tudo iria se complicando pouco a pouco e tornando o problema maior e de mais difícil solução. Manda o bom senso, manda a inteligência que providenciemos os reparos justos e necessários para que a coisa, para que o bem, para que a situação volte ou voltem à normalidade e a vida siga seu curso. Pois é de se prever que, ocorrendo um desentendimento, estabelecendo-se uma disputa, um combate, uma oposição, um antagonismo entre duas ou mais pessoas, é possível prever os malefícios daí decorrentes. E com a doutrina espírita, os temas perdão, reconciliação e outros temas mais relacionados ganham ainda maior importância, maior dimensão, em razão das consequências possíveis do ato de não perdoar e do ato de não se reconciliar. Explicando melhor, somos imortais se estivermos dominados pela mágoa, pelo ressentimento, pelo ódio, pelo rancor, pela hostilidade reprimida, e não cuidamos de tratar estes males. Com a desencarnação, todas estas dificuldades emocionais, comportamentais, espirituais, seguirão conosco. Se eu desencarnar magoado, sigo magoado. E se alguém desencarnar magoado comigo, seguirá também desencarnado, digo magoado, no seu retorno à pátria espiritual. E como é muito provável que nos reencontremos lá, a disputa continua, a contenda continua, o antagonismo continua, e com isto continuarão vivos o mal-estar, o desânimo, a apatia, e estes sentimentos todos aumentando de tamanho, de proporção. E como somos seres que reencarnam, se permanecermos no mundo espiritual sem a devida reconciliação, reencarnaremos trazendo no bojo da nossa mente as mágoas não superadas de outras encarnações. Se eu reencarnar magoado, é possível que o meu desafeto também reencarne magoado.
Se eu não me curo, como esperar ou exigir que o outro se cure? E vamos nos reencontrar nas futuras reencarnações, retomando o antagonismo, a contenda, a discórdia, as discussões. E com isso, perdemos a saúde, saúde do corpo, saúde do cérebro, saúde do perispírito, saúde da alma, comprometemos a paz, a segurança, a tranquilidade e outros prejuízos mais. Estamos, portanto, entre duas possibilidades: reconciliarmos-nos o mais depressa possível, como propõe Jesus, e com isto, o mais depressa possível, nos libertamos dos malefícios da mágoa, do ressentimento, do ódio, ou adiamos no tempo e no espaço a possibilidade do entendimento, da conciliação, complicando. Ou seja, podemos nos reconciliar agora, hoje, nos próximos dias, ou podemos alimentar este ódio, este rancor, esta mágoa por séculos, talvez milênios. Conclusão: não é mesmo um ato de inteligência perdoar? Não é mesmo uma questão de bom senso a reconciliação? Se posso quitar uma dívida agora, por que não quitar essa dívida e permitir que ela aumente, aumentando assim a minha dificuldade de quitação por conta do valor aumentado? Vamos reler o item 5. Reconciliai-vos o mais depressa possível. Vamos nos deter um pouco no reconciliai-vos. De quem é o dever de conciliar? De ambos os antagonistas. De quem é o dever de reconciliar? De ambos os antagonistas. Por isto está dito: reconciliai-vos, vós, nós, ou seja, todos os envolvidos. Todos os envolvidos. É possível que seja eu o agressor. Sendo eu o agressor, por que não tomar a iniciativa de pedir perdão, de reconhecer que errei, que extrapolei os limites? Por que não fazê-lo, se posso fazer? Se errei, devo reconhecer, procurar o outro a quem magoei, a quem ofendi e pedir perdão. Se ele me perdoar, será bom para todos. Mas, diante da constatação do meu erro, se eu tomo a iniciativa da conciliação e o outro se recusa à reconciliação, o problema passa a ser dele. Errei em um primeiro momento, mas logo em seguida
procurei acertar, procurei corrigir, procurei minimizar os efeitos da minha ação inadequada. E se me considero vítima, se me considero inocente no combate existente, ainda aí perdoar, ainda aí reconciliar, para que eu não venha a comprometer desnecessariamente a minha alma, a minha vida. Se o erro me parece estar com o outro, a mim deve bastar a satisfação da consciência tranquila, deve-me bastar a paz de consciência, deve-me bastar a percepção de que estou certo. Não sei se estou me expressando de maneira muito clara, mas estejamos errados ou certos, perante o Evangelho, todos somos chamados à conciliação e à reconciliação. E evocando o brocardo popular de que, quando um não quer, dois não brigam, a conclusão a tirar é de que os dois, um de uma forma, outro de outra forma, terão contribuído para aquela desavença. Neste caso, é possível que não haja inocentes naquela pugna, naquele antagonismo, naquela briga, naquela disputa, naquele combate, naquela oposição, seja lá o nome que se queira dar. Repetindo para fixar, se nos consideramos culpados, peçamos perdão, tomemos a iniciativa. Se nos reconhecemos inocentes, não estamos impedidos de também tomar a iniciativa, porque muitas vezes é aquele que tem mais razão que terá que ter mais boa vontade, maior boa vontade, porque o mais equivocado pode ser o mais ignorante, pode ser o mais orgulhoso, e sendo o mais ignorante, o mais orgulhoso, ele terá maior dificuldade de perceber a conduta inadequada, competindo, pois, àquele que tem maior luz, maior lucidez, maior bom senso, maior inteligência, maior conhecimento do Evangelho, tomar sempre a iniciativa. Porque ainda, segundo o Evangelho, mais se pedirá a quem mais for dado, muito se pedirá a quem muito for dado. É por isso que Jesus, estando na cruz, não espera que a massa ignorante que ali se encontrava reconhecesse o seu equívoco e lhe pedisse perdão pelos excessos, pela violência, pela prisão, pelas chicotadas, pela condenação na morte de cruz, na cruz. Nada disto. Jesus sabia que as pessoas que ali se encontravam eram tão brutas, tão instintivas, tão animalizadas,
tão orgulhosas, egoístas, cegas, ignorantes, que eram, naquele momento, incapazes de reconhecer o próprio equívoco. E ele, do alto da sua evolução, do alto da sua condição crística, ora a Deus, intercedendo por eles, dizendo: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. É esta a atitude do cristão quando agredido. É esta a atitude do cristão quando ofendido, caluniado, injuriado, porque aquele que nos maltrata de algum modo, quase sempre ignora as consequências de seu comportamento inadequado. Ele não sabe o quanto ainda sofrerá até que a experiência brilhe na fronte da sua evolução. Vemos isto ainda no item 5. Se não nos reconciliamos enquanto podemos, o que acontece? O outro vai nos entregar ao juiz, ou seja, vai buscar seus direitos na justiça, vai estabelecer conosco uma demanda. O juiz vai nos condenar, muito provavelmente. Em linguagem atual, aquele que se sente prejudicado por nossa conduta vai elaborar um boletim de ocorrência. Este boletim de ocorrência vai chegar à autoridade policial, que instaurará um inquérito policial. Este inquérito será remetido ao promotor de justiça, provavelmente virá uma denúncia, o juiz receberá essa denúncia, inaugurando um processo, vem a citação, e agora a pessoa considerada ré terá que contratar um advogado para se defender, correndo o risco de ser condenada, pagando mais honorários por um eventual recurso. A demanda vai ultrapassar períodos longos, anos, podendo chegar ao Supremo Tribunal Federal, a depender do tipo de demanda. E tudo isto porque eu ou alguém tenha se recusado a fazer um acordo. E novamente evocamos um outro brocardo. É melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Porque com o que estamos aqui repetindo o brocardo popular, o que ganhamos com o que chamamos de mau acordo, é tão bom que este suposto mau acordo, daí a pouco, passados dias, semanas, veremos se tornará um excelente, um abençoado acordo, porque estaremos livres, em paz, sem sombras na nossa mente, sem um passado negativo, sem essa história nos acompanhando ad eternum, por toda a encarnação e além dela. Nesta hora, neste estudo de agora, o Evangelho nos mostra os prejuízos da teimosia, do orgulho,
da cabeça dura, daquele que se recusa a pedir perdão ou a perdoar o desafeto, e mostra quantas vantagens auferimos, desculpando, compreendendo, tolerando, perdoando, retomando quanto possível o vínculo que ficou arranhado, rachado por um momento infeliz de um, de outro ou de ambos. Porque é possível que em um mau momento, eu, tu, ele, nós, vós, eles, venhamos a nos conduzir de maneira inadequada. Mas depois de horas, dias, semanas, já tivemos tempo para asserenar os ânimos, para acalmar, para meditar, refletir, ponderar, analisar e verificar quais os prós e os contras de uma reconciliação. Portanto, não vamos permitir mais, em nossa trajetória evolutiva, que os desentendimentos se cristalizem, criem raízes, se perpetuem, infelicitando-nos, perturbando-nos, adoecendo-nos em todos os sentidos. Com o Evangelho e com a exemplificação de nosso Senhor Jesus Cristo, peçamos ao alto forças, humildade, coragem, determinação para rogarmos perdão e para perdoarmos aqueles que, por um momento de fragilidade, terão agido mal em relação a nós. Que o Senhor a todos sempre nos abençoe.